Boa noite, graça e paz a todas vocês estão chegando. Boa noite. Hoje eu dei uma atrasadinha, mas consegui chegar até aqui, graças a Deus. Então nós vamos dar início hoje, o mês de fevereiro, a mais uma série de lives sobre disciplinas espirituais. No último mês de janeiro, nós estávamos falando sobre o lugar secreto, E eu falei que não tem como, a gente entrar nesse lugar secreto, o caminho é através das disciplinas espirituais. Então hoje nós vamos iniciar mais um mês, uma série de lives, e vamos estar falando sobre oração, Vamos começar com a oração. Serão três encontros. Hoje nós falaremos sobre oração. No próximo vamos falar sobre jejum e no último, sobre meditação da palavra. Boa noite, Lidiana, seja bem-vinda, Rani, sejam bem-vindas, amém? Então, irmãs, como eu estava falando, existem várias disciplinas espirituais, Não são só oração, jejum e meditação da palavra. Tem também serviço, solitude, E outras também, Então, mas a gente vai focar nessas três principais, durante esse mês, sobre oração, jejum e palavra. Boa tarde, mãe. Minha mãe acabou de entrar. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Já que eu comecei um pouquinho atrasada hoje, Vamos, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Boa tarde, Elisângela, minha irmã, seja bem-vinda. Então, nós estamos começando aí falando sobre oração, Então, muitos cristãos falam, afirmam que não oram, pois não sabem orar, Eu já ouvi várias pessoas falando assim, eu não oro porque eu não sei orar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar para Deus, E muitas pessoas, até cristãos, assim, de até um certo tempo, porque essa fala, ela é normal para uma pessoa que está iniciando, na caminhada cristã, que se decidiu por Jesus há pouco tempo. Então, nisso, acaba que é normal a gente ouvir desse tipo de pessoas. Agora, de cristãos, que estão há um tempo já na caminhada, e falar que não sabe orar é complicado, Mas a gente sabe que existe, mas só tem um meio, Não tem como eu vir aqui e ensinar para vocês uma receita, um passo a passo de como orar, Eu fiz um pouquinho isso sobre devocional, sobre o momento com Deus, que eu ensinei na última live que nós falamos sobre desmistificando o lugar secreto. Mas só tem um meio de a gente aprender e conhecer a oração e aprender a orar, é orando. Não tem como. É igual andar de bicicleta, a gente só vai conseguir tentando, Nadar, fazer qualquer outro tipo de atividade. Eu falo muito para os meus alunos, vocês só vão conseguir, porque eles falam muito para mim, principalmente agora no início do ano, eu tô com uma turma de primeiro ano, eles falam muito, tia, eu não sei fazer isso, eu não sei escrever isso, eu não consigo colorir assim. E eu falo, vocês têm que tentar, vocês só vão aprender tentando. E aí eu
incentiva eles a tentar. Então, a mesma coisa é com oração para nós. A gente só vai aprender a orar orando. Eu era uma pessoa que eu não tinha esse hábito da oração. Eu entendia que oração era coisa para gente mais velha, né? Para mulher mais antiga, para as irmãs do círculo de oração, para as irmãs lá do Desperta Débora. Então eu achava que oração era para essas irmãs, que não era para todo mundo, né? E a oração ela compõe a essência da vida de todo cristão, né? Não tem como a gente ser cristão e ser isento da oração. Então, a gente definir oração, na última live eu falei que oração é uma definição própria minha, que eu falo que a oração ela é uma conversa entre um pai e uma filha que se amam, né? Isso é uma definição minha, mas a gente não tem uma definição assim teológica, né, escatológica, assim, para oração. A definição de oração é mais complexa que uma simples conversa com Deus. Vai muito mais do que uma conversa com Deus, né? Por quê? Porque a gente pode conversar com uma pessoa sem se envolver com ela. A gente conversa com um monte de gente, mas a gente se relaciona, a gente abre o nosso coração, a gente tem intimidade com todo mundo que a gente conversa? Não, né? A oração, ela tem que ser um modo de viver, e ela aponta para o quê? Para o relacionamento com Deus, né? É o primeiro passo para a gente conhecer Jesus, né? O homem vai até Jesus através da oração, e toda a sua jornada cristã vai ser fundamentada através da oração, né? Então, oração é relacionamento, é comunhão com Deus, né? Não é apenas um momento da gente se ajoelhar, né? Mas é uma vida ligada ao Espírito Santo, né? É uma vida ligada permanentemente com Deus e seus princípios, né? A oração, ela deve ser de acordo com os princípios da palavra de Deus, né? Por quê? Porque nós estamos entrando no mundo espiritual quando nós oramos, né? Quando nós decidimos orar, quando nós entramos nesse lugar de oração, né? De conversa com o Senhor, nós estamos assim, nós estamos adentrando no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele tem princípios igual o mundo natural, o nosso mundo físico, né? Então, a nossa oração, ela deve ser de acordo com esses princípios da palavra. Se conhecermos os princípios que regem esse mundo espiritual e orar de acordo com esses princípios, né, não tem como a nossa oração não ser respondida, né? Então, muitas das vezes a gente ora e a nossa oração não é respondida. Por quê? Temos que ver se aquilo que estamos orando está em concordância com a palavra. E aonde estão os princípios de Deus, né, no mundo espiritual? Aonde estão os princípios de Deus para o mundo espiritual? Os princípios de Deus estão na palavra de Deus. Então, é orar em concordância com a palavra, né? Então, assim, tudo, e muitas das vezes, isso vai passar pela vontade de Deus para nós. Por isso que é importante, né? A gente conhecer a vontade de Deus para nós, para a gente poder orar de acordo com essa vontade, né? Porque muitas vezes a gente começa a pedir, ou a gente tem um desejo, um anseio no nosso coração, e a gente começa a orar por aquilo, orar com relação a uma situação, a um sentimento, ou até mesmo alguma coisa que a gente quer alcançar, conquistar. E será que aquilo está em concordância? O como eu estou orando? Não é que a gente tem coisas que a gente ora e tem coisas que não. Tudo podemos apresentar a Deus em oração. Tudo. Todas as coisas. Todas as áreas da nossa vida. Não existe, para Deus não existe coisa mais importante, outra coisa que é mais ou menos. Não, tudo devemos apresentar a Deus em oração. Mas, será que a forma como a gente ora, ela está de acordo com a palavra de Deus? Porque muitas das vezes eu mesma, assim,
eu já orei muitas das vezes com uma determinação, né? Determinando para Deus como ele ia fazer. Deus, eu quero assim, faz assim, é assim, assado, né? E isso não. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Ele falou, Senhor, Pai, Senhor não, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele apresentou diante dele a vontade dele. A vontade humana dele ali, ao se ver em frente ao pecado de toda a humanidade sobre ele, ao se ver diante do distanciamento entre ele e Deus, principalmente sobre isso. Jesus, o peso para Jesus ali na cruz, muito maior do que o peso do madeiro, da cruz, a dor dos ferimentos, foi a rejeição do Pai para ele, né? Foi Deus ter virado o rosto para ele, porque ele se fez o que? Pecado, ele se fez maldição. Então essa separação é que tornou o sacrifício mais penoso para ele, sabendo que isso aconteceria, porque ele conhece o Pai, ele sabe que no momento em que ele assumisse o propósito dele ali na cruz, o Pai, ele estaria sozinho, o Pai não estaria com ele mais naquele momento, seria ele. Por quê? Porque Deus não comunga com o pecado, né? E Jesus se fez pecado ali, se fez maldição por nós. Então, naquele momento, houve uma separação. Jesus experimentou o que é estar separado de Deus, o que é estar longe de Deus, o que é estar longe dos olhos do amor do Pai. Então, pensando nessa agonia dessa separação, é que ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele apresenta a vontade dele humana ali na hora. Mas aí, em segundo plano, ele apresenta a vontade de Deus, né? Mas que seja feita conforme a tua vontade, né? Então, aí ele se submete à vontade de Deus para fazer o sacrifício, fazer aquilo que tinha que ser feito, né? Então, muitas das vezes, a gente entra na presença de Deus com a nossa listinha de oração, e não é errado fazer isso, tá? Não é errado, mas hoje mesmo, mais pra frente, eu vou falar sobre isso. Não é errado a gente entrar de Deus com petição, súplica, pedindo a Deus as nossas coisas pessoais, a nossa família, o que a gente quer. Não é errado, tá? Mas assim, a gente pode apresentar para Deus como a gente quer, a gente pode apresentar para Deus como a gente sonha, como a gente idealiza, né, na nossa mente limitada e humana. A gente pode apresentar para Deus, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que se submeter. Essa vontade, o nosso eu, o jeito que a gente quer, o jeito que a gente quer que ele faça, a gente tem que se submeter à vontade dele. Então tem a segunda parte, mas faça conforme a tua vontade, mas que seja feita conforme a tua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é soberana, né? A vontade de Deus, ela é perfeita, e existem duas vontades, né? Existe a vontade de Deus soberana, que é aquilo que ele tem para a nossa vida, é aquilo que ele sonhou para nós, é o plano original dele para nós, é aquilo que ele tem, assim, em todas as áreas da nossa vida, o que ele tem para nós, é o sonho dele, é o projeto dele, e tem a vontade permissiva de Deus, que é aquilo que ele permite de tanta gente querer, de tanta gente bater na tecla. E eu quero, igual um menino fazendo birra. Eu quero, porque eu quero, e aí começa você, não, então tá, Deus não vai me dar, não, então eu vou fazer com as minhas mãos. Aí você vai lá, faz com as forças das suas mãos. Pode até dar certo, pode, não vou falar aqui que vai ser maldição todas as vezes, não, pode dar certo. Mas não vai ser leve e não vai ser perfeito como se fosse a vontade de Deus. E muitas das vezes essa vontade permissiva, ela vem carregada de quê? De consequências.
Porque na vontade de Deus para a nossa vida, talvez vai vir renúncia, vai vir entrega, vai vir negação, vão vir coisas. Não vou falar aqui para vocês que é fácil, que é linda, que é boa, perfeita e agradável, porque é a vontade de Deus. Mas nem sempre vai ser boa, nem sempre vai ser perfeita e nem sempre vai ser agradável para nós, para a nossa vontade humana. Então, quando a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus, muitas das vezes a gente vai passar por tudo isso, por frustração, mas Ele vai estar conosco. Aquilo que vier não vai nos derrubar. Aquilo que vier que está dentro da vontade de Deus não vai nos destruir. Já na vontade permissiva de Deus, a gente tem um exemplo muito clássico na Bíblia, que é Sara, né? Ismael e Isaque. Ismael representou a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, né? Sara tentou dar o jeitinho dela ali, né? Com Abraão, dar o jeitinho deles, fazer do jeito deles, não se submeteram a esperar o tempo, né? E fizeram do jeito deles, e hoje, até hoje, tem as consequências. Vieram duas nações. Deus teve promessa para as duas nações, mas são duas nações que são o quê? Inimigas. Israel e a Palestina. Eles brigam até hoje por território, por herança, por direito. Entendeu? Então, a vontade permissiva de Deus, ela vem, a vontade permissiva, que ela é a nossa, ela pode até dar certo? Pode. Olha aí, veio duas nações de Abraão, mas só que as consequências estão aí até hoje. E as consequências, quem vai segurar o rojão das consequências somos nós. Aí Deus vai falar, não, então, já que você quis, você quer, tudo bem, faça do jeito que você quer, mas você vai arcar com as consequências. Agora, quando é a vontade de Deus, vem dificuldades, não é fácil, porque é boa, é perfeita e agradável para Ele. Na maioria das vezes para nós é difícil, mas Ele nos sustenta, Ele nos dá a graça e isso não nos derruba, não nos fere, não nos mata, podemos assim dizer, né? Nós não sucumbimos, porque Ele está conosco e a gente passa aquilo e vai viver outras coisas. E depois lá na frente a gente viu, nossa, graças a Deus, Pai, que o Senhor fez conforme o teu queria, porque se o Senhor tivesse feito do jeito que eu queria, não ia ter dado bom, e na maioria das vezes dá ruim, né? Então é isso, né? Muitas vezes a gente vai para Deus com uma determinação. E aí o que Deus vai fazer? Nada. Você já determinou que é assim que você quer, você determina. Lembra que Deus nos fez com livre arbítrio, né? Nós temos o direito a escolher a bênção ou a maldição, né? E muitas das vezes a nossa escolha, ela é maldição. E aí você já vai com a sua determinação para Deus. Deus, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, faz assim, 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 assim. Deus fala, já que você determinou que você vai fazer com a força do seu braço, da sua mão, vai em frente, mas você tá sozinha nessa. Mas Deus é tão misericordioso, aí a gente vai, se machuca, se quebra, se arrebenta toda, e você reconhece, Deus, misericórdia de mim, eu errei, me perdoa, e Ele vai lá e te ajuda. Mas muita coisa você vai passar ainda por conta daquela consequência. Então, voltando aqui. Então, há diversos tipos de oração, né? E cada tipo de oração, ela obedece a um princípio específico, né? Da palavra para um resultado específico, né? Então, existem vários tipos de oração. E para cada tipo de oração, há um objetivo, há, podemos assim dizer, um foco, né? Uma meta que você queira alcançar ou o objetivo daquela oração em si, né? Muitas vezes a gente não recebe respostas adequadas, né? Ou se a gente adequadas não, perdão. A gente não recebe resposta nenhuma, né? Porque estamos orando sobre uma situação, né? Com um tipo de oração errada.
Um exemplo, e é nesse ponto que falta o conhecimento para nós temos que ser pontual. Então, assim, eu falei no início que a gente só vai aprender a orar orando. Sim, mas nós também temos que aprender e ser pontuais e ser diretivas, ser certeira naquilo que a gente quer. Ora, pensa, se você tá enfrentando uma luta na sua família, com algum ente ou seu filho, ou com seu marido, e você percebe no ambiente da situação que se trata de uma batalha espiritual. Você vê que o inimigo está forjando a situação, que ele está trabalhando ali e você se vê nessa batalha espiritual. Você vê que aquilo não é normal, que saiu da normalidade, que não é uma coisa assim que vem da pessoa. Lembra? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Daniel, quando ele estava orando, né? O anjo falou que na primeira vez que ele orou, o anjo já desceu com a resposta, né? Mas só que houve um entrave no mundo espiritual e a bênção, o anjo não conseguiu trazer a bênção para Daniel, a resposta para Daniel. E ele teve que ficar 21 dias até que o anjo, o Miguel, desceu e ajudou o outro que estava vindo, né? A trazer, a entregar a oração, a resposta da oração para Daniel. Só um momento. Então, irmãs, existem ambientes, né, na nossa vida que nós vamos enfrentar o quê? Batalhas espirituais. E aí, com batalha espiritual, você vai orar como? Ah, Jesus, tem misericórdia. Você vai lá ficar pedindo misericórdia? Ah, Jesus, tem misericórdia. Me ajuda, eu não tô conseguindo, eu tô fraca, eu tô perdendo as forças. Não, irmã, você tá numa batalha. Se você identificou que você tá numa batalha, o que um guerreiro faz quando ele vai pra uma batalha? Ele se veste da armadura e ele entra no fronte de guerra para lutar. E aí ele toma uma posição de quê? De guerreiro. Você acha que numa batalha, no meio da trincheira, aqueles filmes de guerra que a gente vê lá nas trincheiras, se sair um lá, levantar um soldado lá, eu tô querendo conversar com vocês, é fuzilado na hora, não tem conversa. Em campo de batalha não tem conversa, é luta travada. Então, em guerra espiritual, o que a gente faz? A gente se posiciona como guerreira, coloca a armadura lá de Efésios 6, né? Capacete de salvação, couraça da justiça e vai para frente do inimigo com ordem e determinação para ele através do nome de Jesus. Não tem esse negócio de ficar assim, ai, Jesus, tem misericórdia. Deus está falando, eu não quero misericórdia, vai lutar. Eu já dei o nome de Jesus, que é a maior arma para você vencer o inimigo. O nome de Jesus, então vai lutar. Se posiciona. Aí na sua casa, na sua situação, Deus está falando com alguém aí. Se posiciona como uma guerreira e determina e bota o diabo para fora da sua casa, igual naquele filme Quarto de Guerra. Enquanto a mulher ficou levando, a irmã ficou levando lá na maciota, ficou brincando com o inimigo, né? O que aconteceu? Não acontecia nada. O casamento dela, a família dela começou a se destruir, mas no momento que ela entendeu, ela se posicionou dentro de casa e ela colocou o inimigo para fora pelo poder do nome de Jesus. Não é pela nossa força, é pelo poder do nome de Jesus. Se apropriar do poder do nome de Jesus e botar o inimigo para fora e determinar a vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a situação que você está vivendo, isso aí é uma oração da maneira correta. Agora, tem hora que Deus está querendo te ensinar, né, na situação. E aí a gente começa a orar guerreando, expulsando o demônio total, e Deus fala, não é demônio, é trabalhando na sua vida mesmo. Então vai ter que ser preciso oração de quê? Oração de arrependimento, oração de súplica, né? Oração de quebrantamento, oração de arrependimento, né? De renúncia. Aí é diferente. Então a gente tem que ser sensível ao mundo espiritual para entender qual momento é o momento de um certo tipo específico de oração ou não. Entenderam? E
Então existem alguns tipos de oração que eu vou abordar, dei uma falada, uma explanada já em 2 tipos aí, né? Mas vamos continuar aqui. Tem orações de ações de graças, né? Que são aquela oração diária que a gente tem que fazer, né? No nosso momento devocional, que são orações que tá voltado mais para o nosso relacionamento com Deus, né? Então você vai agradecer pelo que você tem, pela sua família, pela sua saúde, né? Por tudo. Oração de graças, de agradecimento, só agradecer. Nesse momento você não vai pedir. E é muito importante, irmãs, que esse tipo de oração, se você não consiga fazer esse tipo de oração todos os dias, é importante que você tire ao menos um tempo. Sabe aquele tempo que eu ensinei na última live? Quem não assistiu, volta lá no meu YouTube, tem todas as lives, né, salva, e tem a live Desmistificando o Lugar Secreto, tá? Volta lá e assiste. Então, se você não consegue fazer esse tipo de oração, se as suas demandas, você anda numa guerra espiritual, numa batalha e tal, é necessário parar um tempo para agradecer, por mais que a casa esteja caindo, em meio à tempestade, temos que ser gratos, entendeu? Por quê? Porque se a gente não é grato, dá lugar à insatisfação, à murmuração, reclamação, amargura, inveja, e aí vai. Então, ações de graça, agradecer, oração de gratidão, ela fecha diversas portas na nossa vida no mundo espiritual, portas negativas, né? Então, outro tipo de oração, louvor pelos feitos de Deus, não somente a mim, mas a toda a criação. Sabe quando você começa a orar e o Espírito Santo vai te conduzindo, aí você vai começando a agradecer por todos os feitos de Deus. Não somente, você não está olhando ali só para o seu umbigo, para o seu eu. Você está olhando para um todo, né? E você começa a agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela bondade dEle, pelo cuidado dEle. Oração de louvor, né? E adoração, oração de adoração, que é uma oração que nós fazemos pelo quem Ele é, não pelo que Ele faz por nós. Independente dele fazer ou não, Deus tem os atributos dele. Ele é santo, ele é bom, ele é verdadeiro, ele é justo, misericordioso, grande assim, infinitamente. Não existe, eu sempre falo para ele, Pai, não existe um adjetivo que pode contemplar toda a sua totalidade. Eu falo isso para Deus. Toda a minha oração tem essa frase. Então, não tem. A gente não tem uma coisa que a gente vai conseguir definir completo 100% Deus, não, porque Deus ele é ilimitado. Ele é eterno. Ele é alfa e ômega, começo e fim. Quem, né, lá no Salmo, quem conheceu a mente do Senhor, né? Quem se tornou seu conselheiro, né? Então, Deus, ele é imutável, ele é longânimo, não tem como a gente explicar. Mas a gente, nesse momento de oração, de adoração, a gente começa a adorar ele por ele é, pelo que ele é, né? Mesmo em você, ele começa adorando a ele, falando que ele é maravilhoso, ele é grande, que o poder dele é soberano, mesmo que você não consegue ver isso na sua vida naquele momento. Você está passando um momento em que ele está em silêncio, né? Que não é que ele está em silêncio, é porque ele te deixou num tempo de espera, né? Então, mesmo adorar é o grande desafio da oração, é a adoração em todo tempo, porque e a adoração ela é difícil nos 2 momentos. Eu ao menos, é uma percepção minha. É difícil você adorar no meio da adversidade, porque tá tudo dando errado, as portas tá se fechando, o mar tá bravio, o vento tá zurrando na janela e o negócio tá pegando fogo, como diz aquele louvor da Ludmilla Feber. Não, Ludmilla Feber não, da Fernanda Brum. Em meio ao furacão, lutando com o leão, eu sobreviverei. Tem hora na nossa vida que é lutando com o leão no olho do furacão. Pensa a situação.
Uma pessoa lutando com um leão no meio de um furacão, gente. Muitas vezes a nossa esse dia, o dia mau, chega na nossa vida e a gente vai enfrentar essa situação. E adorar a Deus nesse momento é muito difícil. E também é difícil adorar a Deus numa oração de adoração a Deus em momento que tá tudo bem. Porque tá tudo bem, sabe? Aí a gente esquece, todo ser humano tem essa tendência. Quando as coisas estão bem para nós, quando a tempestade acalmou, quando a gente chegou lá em Canaã, que nós estamos desfrutando da terra prometida, a gente vai esquecer de adorar a Deus, a gente vai curtir a promessa, curtir o milagre, olha o que aconteceu com Abraão, né? Abraão sofreu tanto para conseguir, né? O Isaac, quando o Isaac nasceu, ele estava lá, aproveitando a promessa. É errado? Não é. Mas Deus chamou ele, vem cá, cadê? Cadê você que você sumiu? Eu te dei o Isaac e você sumiu da minha presença, onde está você? Né? E muitas das vezes aí a gente entra num outro ciclo de novo de prova, de deserto, porque esquecemos de adorar na vivência do milagre, né? Então, outro tipo de oração é a petição, essas orações, ação de graça, louvor pelos feitos de Deus e adoração pelo que Ele é, são orações que configuram assim, Deus conosco, né? O nosso relacionamento com Deus, né? Agora vai começar as orações, os tipos de oração, né? Esses outras orações que eu falei, ação de graça, louvor e adoração pelo que Ele é Deus como o centro das nossas orações. Deus está ali no centro da oração. Por isso que você dá graças, por isso que você louva, por isso que você adora. Agora tem um outro tipo de oração. É quando que nós estamos no centro da oração, né? Nós somos o objetivo da oração. Então vai ser oração de petição ou súplica. Aí realmente aqui entra o pedido de misericórdia, né? Então aqui nós vamos começar a orar, a pedir, a suplicando a Deus, a pedindo pelo milagre, pela intervenção divina, né? Pelos pedidos, pela nossa necessidade, aquele momento que a gente apresenta diante de Deus as nossas necessidades, né? Com súplica, com choro, com derramamento, com quebrantamento, né? E a gente ali vai pro pó, cara no pó, se humilha para a nossa oração ser ouvida, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a vontade de Deus para nós, né? Então, porque nesse tipo de oração, de petição e súplica, eu já conheço qual que é a vontade de Deus para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exercer a minha fé naquele pedido, naquela situação, tá? Outro tipo de oração de consagração ou dedicação. É uma atitude de submissão à vontade de Deus, né? Essa oração é para aquelas ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. É naquele momento que você tem que tomar uma decisão, que você tem que fazer uma escolha e você não conhece, você está em dúvida, você não conhece qual é a vontade de Deus sobre aquela situação, qual que é a direção de Deus. E você vai ali fazer essa oração de consagração, ou seja, você vai levar diante de Deus a sua dúvida e vai submeter ela à vontade de Deus. Senhor, olha, eu tô aqui, tem essa situação, surgiu essa proposta, o que eu faço? Eu aceito, não aceito? Eu quero fazer a tua vontade. Que não seja feita conforme o meu querer, mas que seja conforme a tua vontade na minha vida. Então, esse é o tipo de oração, né? De consagração ou dedicação. E tem a oração de entrega, que é a transferência de um cuidado ou uma inquietação da minha alma para Deus, né? É aquele momento em que você vai apresentar diante de Deus, né?
a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua aflição, né? E sempre submetendo à vontade de Deus. Você vai entregar. Para que você vai fazer essa entrega? Para descansar, né? E esses dias, sobre oração, gente, eu gosto muito de ouvir aquela irmã Valnice Milhomens. E aí ela fala trouxe um vídeo, minha mãe comentou comigo, depois eu fui procurar e eu fui ver, realmente. Muitas das vezes a gente faz daquele jeitinho que ela fala. A gente pega a oração, o nosso pedido, a nossa situação, vai lá diante de Deus e entrega, né? A gente entrega. Passa um tempo, a gente não aguenta esperar, aí o que a gente faz? Vai lá, toma de novo. Toma de volta o problema da mão de Deus, ou seja, somos ladrões de problema. A gente entregou o problema, a gente entregou a dificuldade, a gente entregou a situação para Deus. Mas aí Deus não fez no meu tempo, na minha hora, tá demorando, eu tô inquieta, eu tô ansiosa, não tô aguentando esperar, eu vou lá e tomo de volta. E começa a suplicar de novo, Deus tem misericórdia, olha aqui e tal. Mas você não já tinha entregado? Aí Deus vai, mas o que você quer? Você quer resolver ou vai deixar eu resolver? Entendeu? Então, essa oração de entrega, ela é uma oração de entrega. Você vai lá e entrega e ponto final, e descansa. Muitas vezes, nesse momento dessa oração de entrega, o próprio inimigo vai nos tentar com uma coisa que parece boa. Porque o inimigo, ele não nos tenta com pensamentos aleatórios, ele nos tenta com a palavra, só que em fora de contexto. Entendeu? Ele vai falar assim, mas na palavra, aí vai jogar uma seta na sua mente. Mas na palavra de Deus fala que pedir, dar-se-vos-á, bater e será dado, você não está pedindo mais, aí você entregou e não está pedindo mais, você não... Tá vendo? Essa questão do pedido, bater, ele se enquadra em outro contexto, não nesse contexto de entrega. Isso é uma coisa que está te trazendo aflição, ansiedade, preocupação, inquietação, que está tirando a paz do seu coração. Deus não tem isso para nós. Deus não quer que você fique sofrendo com aquilo, implorando para Ele aquilo que te traz tanta angústia. Ele fala para você, entrega para mim e descansa. Aí o inimigo vem com essa cilada que está na própria palavra para você ir lá e roubar, tirar de novo da mão de Deus o problema e ficar pedindo, Deus, por favor, tem misericórdia, faça por mim, olha a situação, tá assim, assim. Não, se você já entregou, tem que descansar. Oração de entrega, por isso que é assim, ó. A oração de entrega a gente tem que fazer ela quando a gente está preparada realmente para entregar. Porque se você ficar nessa de entrega e toma, entrega e toma, entrega e toma, não resolve. Ou você fica ali sofrendo com a sua ansiedade, com tudo aquilo dentro de você, tentando resolver do seu jeito, ou você entrega e deixa. Entrega e deixa na mão do Senhor. E se outras pessoas virem te perguntar, mas você não está orando? Eu entreguei e entrei no descanso. Ponto final. O que você entrega, você não precisa ficar orando, lembrando Deus. Deus, você está lembrando que eu te entreguei isso naquele dia? Sabe, Deus, naquele dia, naquela hora lá, eu te entreguei isso. Você está lembrado? Deus não precisa que a gente fique lembrando dessas coisas. A partir do momento que você entregou, tá na mão dele, acabou. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente fica nesse movimento de entrega e toma, a gente nunca vai ter, cada vez mais vai demorar. Porque na maioria das vezes, essas situações que causam ansiedade, aflição, tira a nossa paz, Deus quer que a gente faça o quê? Entregue, porque Ele vai trabalhar com o quê? Com a nossa ansiedade. Na espera. Ele não vai fazer na mesma hora, porque Ele quer trabalhar na sua ansiedade. Ele quer trabalhar na sua agonia, no seu desespero, na sua vontade de fazer no seu tempo. Então, na maioria das vezes, a gente vai entregar e vai saber que vai ficar um tempo ali na mão de Deus. Mas que Ele sabe o tempo certo de responder, de agir, de fazer. Amém? E temos a oração intercessão, né? Que também a gente não faz não é por você, é quando você intercede pelo outro,
né? Ela pode ser privada, ou seja, só você intercedendo por uma pessoa, né? Ou pode ser em concordância, né? 2 ou 3, a palavra diz. Se estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então, em concordância, você, 2, 3 pessoas estão orando por uma outra pessoa, tá? Em concordância, aquilo ali por uma situação, é oração de intercessão. E também ela pode ser congregacional. Vamos levantar um clamor pelo irmão tal que está doente no hospital, a igreja inteira ora juntos, né? Em concordância, um ora e os outros vão concordando pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, que assim seja, tá nas tuas mãos, Senhor. Então assim, a gente vai concordando. Agora, quando ela é uma intercessão congregacional ou coletiva, que o pastor fala, vamos fazer uma oração congregacional pelo irmão que está no hospital, tal. Todo mundo ora junto do seu jeito, da sua maneira, intercedendo a Deus pelaquela vida, pelaquela situação. Então, esses foram os tipos de oração, retomando ações de graça, louvor pelos feitos de Deus, adoração pelo que ele é, petição ou súplica, consagração ou dedicação, entrega e intercessão. É os tipos de oração. E tem os recursos, né, da oração. Os recursos da oração são 2, né? Orando a palavra. Gente, orar a palavra é maravilhoso, maravilhoso. Eu tive uma experiência o ano retrasado, no final de 2023, com uma situação que foi o seguinte, eu estava passando um certo problema e eu comecei a ler um livro que tratava sobre aquele assunto, do problema que eu estava passando. Mas em específico ele ensinava a orar a palavra. E eu aprendi a orar a palavra ali, naquele livro, que ele foi ensinando como a gente se apropriar das verdades de Deus para nós, orando a palavra. E um exemplo, você pega o Salmo 23, deixa eu abrir aqui, o Salmo 23, só como um exemplo, isso cabe a todas as referências, a todos os textos bíblicos. Eu vou pegar o Salmo 23 porque ele é mais conhecido, né? Então, vamos lá. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada terei falta, né? Ele já é uma oração que é um salmo que você pode orar esse salmo. Isso era orar a palavra, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Aí você fala com as suas próprias palavras, Senhor, né? Tu me faz repousar em verdes pastos, né? O Senhor me guia pelas veredas, me leva nas veredas da tua justiça, né? E assim você continua. O Salmo 23 é mais fácil. Agora, quer ver? O Salmo 91, ele traz mais uma... Se você ler, ele é poderoso esse salmo, toda a Bíblia. Mas se você lê ele orando a palavra, é outra visão. Vou ler só os primeiros, Fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você não vai ler assim. Você vai falar assim, eu habito no abrigo do Altíssimo e descanso na sombra do Todo-Poderoso. Eu digo, Senhor, o Senhor é o meu refúgio e é a minha fortaleza, é o meu Deus e eu confio em ti. Tá vendo que é diferente? O Senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal. O Senhor me cobre, eu estou coberta com as suas penas e sobre as suas asas eu encontro refúgio. Eu estou refugiada debaixo das suas asas, né? Aí, eu não temo o pavor da noite, eu não estou com medo da situação, do pavor da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta o meio-dia. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Olha o tanto que é diferente, irmãs. É poderoso e é uma ferramenta
poderosa em Deus nós orarmos a palavra, né? Então eu aprendi isso com esse livro, né? Então, um livro assim muito muito abençoado que me trouxe essa direção sobre orar a palavra. E nem era sobre o livro, o tema do livro, assim, não era sobre orar a palavra, mas ele trazia como estratégia de resolução para aqueles problemas, orar a palavra. E aí eu aprendi a orar a palavra. Então, assim, é maravilhoso, principalmente assim, quando nós estamos num processo inicial de cura interior. Se você tem dificuldade em se aceitar, se você tem dificuldade em se amar, em entender as promessas de Deus, a sua identidade de filha, do seu valor como filha, né? O seu valor como filha de Deus, né? Que você tem um pai. Se você tem dificuldade nessa área de autoestima, eu te sugiro, eu te convido, ore todos os dias o Salmo 139. Pega o Salmo 139 e vai orar ele falando de você, como eu fiz aqui no Salmo 91. É assim, maravilhoso, maravilhoso. Por quê, gente? Ah, mas aí é um mantra, não tem nada a ver. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele, ao escutar o que por isso que a nossa palavra, a nossa voz, ela tem poder. Porque ao escutar, ao falar, a gente escuta, né? A gente fala e escuta o que a gente está falando. O nosso cérebro, ao escutar as verdades de Deus ao nosso respeito, ele vai se apropriando dessa verdade. Então, tudo aquilo que o cérebro ele não sabe discernir, o que é realidade, isso é comprovado pela neurociência, tá? O cérebro ele não sabe discernir o que é realidade do que é ficção. Então, se você só se escuta coisas negativas a seu respeito, se você durante a sua infância, durante a sua vida, só escutou coisas negativas, conceitos negativos, peso, jugo, palavras de maldição a seu respeito, você precisa reverter isso. E para desconstruir isso que foi construído, você tem que derrubar e começar a construir de novo. Com o quê? Com a palavra de Deus, né? Por isso que, assim, não acredito em frase de efeito. Você é linda, você é maravilhosa. Quando você lê a palavra de Deus, declarando as verdades de Deus sobre a sua vida, o seu cérebro, ele vai absorvendo essas palavras e ele vai trazendo aquilo como realidade. E aquilo vai mudando, vai trazendo transformação dentro de você. Por isso que a palavra fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Deus. Então assim, orar a palavra traz cura, traz libertação, te traz mais para perto de Deus. Não tem, é uma infinidade de benefícios de orar a palavra. Amém? Então, de tudo dessa live que eu falei sobre oração, se você pegar essa chave, essa parte de orar a palavra, você conseguiu pegar 80% do objetivo que eu queria passar aqui, entendeu? E orando, outra forma também, outro recurso de oração, além de orar a palavra, é orando no Espírito, orando em línguas, né? É muito importante essa oração em línguas, se você já é batizado pelo Espírito Santo, né? Em línguas, se você já é batizado, ore. A gente não tem que, eu também pensava que a gente tinha que esperar, sentir vontade, sentir a presença de Deus para você orar em línguas. Não. A gente pode e deve orar em línguas, né? Principalmente para quê? Para o nosso espírito ser edificado. E muitas vezes aquilo que a gente ora em línguas, o nosso consciente, ele não conseguiu transpassar aquilo para a nossa verbalização e a gente, para a nossa linguagem oral, e a gente ora em línguas, e a palavra fala
que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente ora em línguas, a gente dá liberdade ao Espírito Santo ir lá no profundo da nossa alma, até nos lugares onde o nosso inconsciente não conseguiu acessar, e ele faz como se fosse uma tradução daquilo que a gente não conseguiu falar, verbalizar, ele traduz na linguagem de Deus para Deus. Então, assim, é muito poderoso. Orem em línguas também, se você já é batizada pelo Espírito Santo. E se você não é batizada pelo Espírito Santo, busque isso, porque antigamente a gente ouvia falar muito disso, de ser batizado com o Espírito Santo. E eu mesma fui batizada aos 7 anos de idade, né? Eu era muito apaixonada por Jesus, pelo Espírito Santo, e assim eu buscava, eu ia no círculo de oração e eu falava, eu imitava, é muito normal. Não corrija a sua criança se ele fica falando em línguas estranhas, assim, na hora que ele tá orando, em casa, algum momento que vocês fazem oração em casa, e a sua criança ora, e ele repete a língua estranha, por mais que esteja imitando alguém, tá? Não corrija ele, deixe, porque foi assim que eu fui batizada. De tanto falar em línguas, eu fui batizada dessa forma, com 7 anos de idade. Então não corrige, deixa seus filhos falar em línguas. Se eles não estiverem debochando, se não estiver rindo, né? É interessante você ensinar, por isso que não é uma coisa que se brinca. Mas se você percebe que há um anseio no coração dele, desse mover de Deus, de ser batizado com o Espírito Santo, não corrija ele, deixe ele falar em línguas, que o Espírito Santo no momento certo vai visitá-lo e vai batizá-lo. Amém? E foi assim que eu fui batizada. Então, assim, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque isso em oração. E para a gente finalizar, né, existem algumas armas, né, de combate junto com a oração, né, que o Senhor nos deu autoridade para ligar e desligar. Lá em Mateus 18, Jesus fala: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Entendeu? Então, assim, em oração também, a gente faz esses movimentos de desligar coisas no mundo espiritual e ligar também, né? Trazer à existência aquilo que não existe, né? Mas, assim, isso já é um outro assunto bem mais profundo, tá? Tô passando, assim, mais por cima, porque esse assunto de oração, gente, ele daria, assim, um seminário, né? De oração. Por isso, vou fazer um seminário na minha igreja, ó. Depois eu compartilho com vocês para vocês participarem. E aí, gente, vai ter a autoridade de ligar e desligar e o nome de Jesus também, né? O nome de Jesus. Ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Ele tanto nos ordenou ir a Deus levando as nossas orações em seu nome, que está lá em João 14, 13, 14, não vou ler, senão não dá tempo. Como ele nos deu também a autoridade de enfrentar Satanás pelo seu nome. Foi o que eu comecei a live falando sobre a guerra espiritual, né? Então, pelo nome de Jesus, nós acessamos esse poder no mundo espiritual através do nome de Jesus, né? O Senhor Jesus falou que a autoridade do nome dele estaria sobre nós, e em seu nome nós faríamos coisas muito maiores do que ele já fez. Por quê? Porque ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele fazia os milagres, as maravilhas, porque ele era Deus, ele tinha a permissão de Deus para aquilo. Mas o nome o nome dele, né, a autoridade que foi dada ao nome de Jesus, ele recebeu depois. E assim, nessa autoridade do nome dele é que ele nos autorizou a conquistar coisas e fazer no mundo espiritual muito mais do que ele já fez. Deixa eu ligar aqui que meu tablet desliga. Então, finalizando. A outra arma, né,
de combate, além da oração, é a espada do Espírito, que é o que? A palavra. É o que eu falei. Não tem como a gente orar desvinculado da palavra, né? Se a gente ora baseado na palavra, é 100% de chance que o Senhor vai te responder. Sim ou não, mas Ele vai te responder de acordo com a palavra dele. Deus não vai falar nada, mas nada que seja novo, que não esteja dentro desse livro. Tudo que Deus poderia nos falar já está aqui. Tanto que quando Ele usa um profeta para falar conosco com dom de profecia, a gente pode provar, a Bíblia fala, isso que a gente tem que provar na palavra, se aquilo está na palavra. A gente prova a profecia como? Na palavra, entendeu? Então, se tiver ali na palavra, tá ok, é de Deus. E a última arma de combate é o sangue de Jesus. Lá em Apocalipse, nos fala que os santos vencem, nós venceremos, tanto pela palavra quanto pelo sangue do Cordeiro, né? O sangue de Cristo, ele nos garante cobertura e atesta que Satanás não tem reivindicação sobre a nossa vida e que pertencemos a Cristo. Então, toda vez que Satanás ele vem trazer acusação, ele tá trazendo na sua vida uma dúvida. Quando ele traz uma acusação, vamos dizer assim, com um pecado, alguma coisa do seu passado, que você já se arrependeu, que você já foi liberto, você já está livre, o Senhor já te perdoou, você já se perdoou, tá tudo certo. Mas o inimigo vem com essas setas, por quê? Porque ele é acusador. Então, toda vez que o inimigo vem com essas acusações, ele está o quê? Colocando em xeque se você acredita ou não no sangue de Jesus, no poder do sangue de Jesus que te libertou. Porque se você cair de novo na condenação, ele vai jogar é como se ele jogasse na sua cara. Nem você acredita no sangue de Jesus. Olha o tanto que é sério. Depois que eu entendi isso, eu não deixei mais o inimigo me afrontar com condenação. Porque toda vez que ele vinha com condenação sobre a minha vida, eu apresentava a ele o sangue de Jesus. Eu creio no sangue de Jesus, você está repreendido. Eu já fui liberta, eu fui salva e remida pelo sangue de Jesus. Então, assim, não permita que ele brinque com a sua cara. E o inimigo, ele usa, foi o que eu falei no início, o inimigo ele não vai usar coisas aleatórias, ele vai usar a própria palavra, a própria verdade para te afrontar em contextos diferentes, assim como ele fez com Jesus lá no deserto. Então, irmãs, é sobre isso. É um assunto muito vasto, é muita coisa envolvida, mas de uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês nesta noite, né? Orem a palavra, né? Busquem direção na palavra e orem. Como que eu vou aprender a orar? Orando, né? Entra para o seu quarto, fecha sua porta e no secreto que o teu pai que te vê em secreto te recompensará, né? Então, nunca a gente viveu um tempo em que a igreja precisa tanto voltar a esses fundamentos principais. E outra coisa, mais uma coisa, para fechar. Não existe maior autoridade na sua vida do que você mesma. Muitas vezes a gente pede oração, né? Tem uma piadinha que o pessoal faz, né? Que é o crente ora para nós, né? Ora por nós, uma coisa assim. Aí não existe, gente. O pastor, o presbítero, a irmã pode orar por você, vai ser uma bênção. Mas não existe maior autoridade no mundo espiritual sobre a sua vida do que você mesmo. Então a sua oração diante de Deus, ela tem muito mais peso, muito mais validação e verdade do que é uma pessoa orando por você. Lógico que em momentos a gente vai estar fraco, a gente vai estar precisando de uma ajuda, de uma oração, sim. Mas não viva dependendo da oração dos outros. Ore você por você mesmo. Ore você pela sua família. Ore você pela sua casa, pelo seu esposo, pelo seu trabalho, por tudo. Ore. Temos que voltar a esse fundamento da oração. Amém? Então, quero finalizar orando com vocês,
né? Se você puder, onde você estiver aí, se você puder fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, quero te agradecer por este momento rico que o Senhor nos entregou aqui. Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, muito obrigado por este ensinamento, por essas verdades que o Senhor trouxe ao nosso coração, Senhor, e nos leva a cada dia mais, atrai-nos, Senhor, a cada dia mais para esse lugar da oração, que é lugar de intimidade, que é lugar de conhecimento, é o lugar onde nós travamos as nossas guerras, onde nós vencemos os nossos desafios, Senhor, onde nós conquistamos o nosso espaço no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos abençoa, nos dê direção, que esse lugar de oração seja um lugar de direção, de posicionamento, Senhor, de rendição, de autoridade, ó Pai. Que as suas filhas, ó Pai, possam ser atraídas novamente, Senhor. Como nos tempos um pouco mais antigos, que nós vemos, Senhor, mulheres que eram rendidas à oração, mulheres que tinham, Senhor, os seus joelhos com calos, ó Pai, de tanto que oravam, Senhor. Traz isso de novo para nós, ó Pai, não com forma de religiosidade, não, mas como uma forma de proximidade, de busca pela Tua presença, Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não somos nada, no que nós dependemos do Senhor e que é na Tua presença, que é debaixo de oração, ó Pai, que nós vamos vencer e ser quem o Senhor nos chamou para ser, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãs, por estarem aqui comigo, por acompanharem aqui mais uma live. E na próxima semana nós vamos estar falando sobre jejum. É outra disciplina espiritual muito importante para a vida do cristão e que nós, ao longo do tempo, enquanto igreja, e isso eu me coloco tanto na oração quanto em todas essas disciplinas espirituais, nós deixamos de lado esses fundamentos. Então, que nós possamos, o Senhor está nos chamando a igreja, o Senhor está chamando a igreja do Senhor a voltar aos primeiros fundamentos, né? Então, que nós não sejamos igual à igreja de Éfeso, que possamos voltar aos nossos primeiros fundamentos. Amém? Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoada e uma noite de bênção. Até a próxima live.